Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Conseguimos ouvir, conseguimos ver, tá tudo certinho. Boa tarde, Paula, querida. Oi, Geri, tudo bem? Gieri. Gieri, eu É, ia tem perguntar, um, arrisquei. tem um acentinho que não existe ali, mas existe Tá. na pronúncia Gieri, mas pode me chamar de Gi também. Ai, ótimo, que bom, Gi, obrigada. Prazer nos conhecermos pessoalmente e virtualmente, então. Sim, muito bom. Falei ali pro Jair que eu tinha adorado essa mesa, tinha sido mais do que eu esperava. Muito bom te conhecer, muito bom mesmo. Será que a gente já vai começando? Obrigada, então, Não sei. meninas, pela presença. Eu só vou pedir, então, para darem início aqui a fazerem a abertura para a gente poder começar, tá bom? Tá certo. Daí já liberam para vocês. Consegue me ouvir? Sim, Tá bem. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda mesa do primeiro Congresso Internacional de Atuações em Psicologia para a Nova Década e o sexto Congresso Regional de Psicologia. Na mesa que teremos agora, tem como título Interseccionalidades de classe, gênero e etnia na formação em psicologia, gênero na atuação do psicólogo. Convidamos para fazer parte desta mesa Paula Lopes, doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, psicóloga pela Universidade do Vale do Itajaí. É pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Deficiência pela UFSC. Também é membro do Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional pela UFSC e do Margens, Núcleo de Estudos, Modos de Vida, Família e Relações de Gênero. Atualmente é docente do curso de Psicologia da Unisociesc. Atua sobre perspectiva existencialista sartriana. Desenvolve pesquisas nas temáticas gênero, feminismos, interseccionalidade, deficiência, maternidade, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Convido para fazer parte também desta mesa Gieri Toledo Alves, mestra em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, com a pesquisa Relações Étnico-Raciais, Ensino e Afrocentricidade, Corpo e Identidade de Meninos Negros. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior, CAPES. Psicóloga que atua em psicoterapia com a abordagem da psicologia preto-africana. Especialista em terapia sistêmica com indivíduos, casais e famílias pelo Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. Especialista em abordagens da violência contra crianças e adolescentes pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Psicóloga graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência nas seguintes áreas: educação, relações étnico-raciais, saúde da população negra, infância e adolescência, terapia sistêmica, violência contra a criança e o adolescente, educação socioemocional, psicoterapia, saúde da população negra. Aos membros da mesa, informamos que há um espectador com deficiência visual. Logo, solicitamos que, ao iniciar a sua apresentação, faça uma descrição verbal do todo para as partes, descrevendo primeiramente o local físico onde você se encontra, seguido de uma autodescrição de suas características físicas. Mesa, fiquem à vontade, a fala é de vocês. Obrigada, Beatriz. É com a gente então agora, Paula. é isso aí. Essa voz maravilhosa da Beatriz, né? A abertura é linda, muito bom. Obrigada, Beatriz. Sim. Obrigada, Beatriz. O Então vídeo vamos de quem. lá. Queres começar, Gi, se autodescrevendo, então, para. Ah, sim. Sim, eu nunca fiz isso. Vamos lá. Eu sou a Gieri e estou falando de uma sala. Atrás de mim tem uma Comigo Ninguém Pode, uma espada de anção, uma jiboia, uma parede lisa com um quadro da Whitney Houston. E eu, sentada numa cadeira, eu sou uma mulher preta,
tô com meu cabelo black, pá, meu cabelo afro, meu cabelo crespo, assim, solto, bem volumoso. Tenho óculos e tô com uma manta branca e uns brincos, vários colares de búzios, bem macumbeira. E acho que é isso, o melhor que eu consegui fazer. Espero que tenha ficado bom. Arrasou, isso mesmo, muito bom. Eu fiquei muito feliz com essa estratégia de acessibilidade, né? Como a Beatriz falou ali, eu trabalho com deficiência, então já é um hábito fazer autodescrição, e eu convido a todas e todos e todes, né? Porque aqui a gente pode falar o que a gente quiser, que façam isso, né? É uma ferramenta muito importante de acessibilidade para as pessoas. Então, eu estou num escritório, tem uma parede bege ao fundo, tem um quadro impressionista de Monet atrás. Eu estou sentada numa cadeira, parece do busto para cima. Sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, com uma mecha loira. Estou usando fones de ouvidos brancos. Uso óculos de grau, óculos arredondados vermelhos. Sou uma mulher cisgênero, né, sem deficiência. Estou usando um casaco, um casaquinho verde e um cachecol, um lenço branco e preto. E é isso. E aí, Gi, vamos lá então? Vamos tensionar, vamos conversar aí com essa galera sobre gênero, interseccionalidade e tudo mais. Sim, eu posso talvez começar assim, falando que essa mesa, né? Uma mesa de acho que é 1 hora que a gente tem para trazer tantos temas, né? Conversei com a organização do evento sobre a importância da gente não acabar aglomerando uma série de assuntos que acabam entrando na questão de diversidade, e daí a gente não consegue se aprofundar em nada, né? A gente vai estar aqui mais para estar trazendo, compartilhando da nossa experiência, trazendo questionamentos, né? Assim, trazendo narrativas assim contra-hegemônicas, assim, de certa forma transgressoras, né? Contra vários sistemas coloniais de opressão, né? E daí é isso. Essa mesa, então, para falar sobre intersexualidade, entre gênero, raça, tu também tem toda essa experiência com um trabalho com pessoas com deficiência, né? Que é uma coisa que a gente acaba não aprendendo na faculdade. Eu acho, de repente, dá para a gente começar por aí, né? Assim, eu acho inadmissível a gente não ter uma disciplina de Libras na faculdade obrigatória, por exemplo, e várias outras coisas que a gente precisaria para dar conta de conseguir atender pessoas com deficiência. E a gente acaba não tendo acesso a praticamente nada que saia dessa forma, né? Branca, hétero, cis. E é complicado, né? É complicado. É bem complicado. Muitas vezes eu tenho. Vai fazer 6 anos. Esse ano, se não me engano, que eu sou psicóloga, ou 7. Não estou me lembrando que eu me formei. E a quantidade de relatos que eu já tive, assim, né? De pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas não monogâmicas, de pessoas trans, né? De chegarem no consultório. Eu mesmo já aconteceu comigo, né? Eu tinha uma psicóloga branca, e daí um dia eu compartilhei uma coisa com ela de racismo, e ela me lançou aquele velho e bom. Mas tem certeza que isso aconteceu? Mas tem certeza que foi bem assim? Porque talvez tenha sido tu que tenha interpretado dessa forma. E daí eu tive que falar para ela, né? Tadinha, ela ficou toda vermelha, assim. Ela é maravilhosa, mas eu tive que falar para ela, poxa, eu tenho que estar te explicando isso que tu deveria saber, sabe? Nenhuma pessoa preta precisa chegar e compartilhar nenhuma pessoa, né? Assim, que viveu uma pressão precisa chegar na terapia e tem que estar explicando, assim, tem certeza. E a gente não tem essa formação, né? Com A gente formou na Univale, eu me formei na PUC, que são 2 universidades privadas, né? Que tem, não sei como é que é o currículo da Univale, mas a PUC era bem
clínica e psicanálise, e um pouquinho de organizacional, assim, eram os fortes, assim. Então, eu acho que a Univale agora está dando uma mudada no currículo, mas né, eu me formei em 2012 e é muito bom voltar. Eu tive no seminário que rolou, acho que 2 anos atrás, né, falando também de gênero, e aí dialoguei com outras pessoas que disseram que ainda não tinha nada, né, que estava o currículo muito parecido com o qual eu saía, assim. E isso me choca um pouco, assim, né, o quanto a gente não tem acessado as discussões que não são de hoje, né? Não são de agora, né? A gente vai ver aí pessoas e psicólogas e pessoas do campo da psicologia que falavam de raça e de gênero desde a década de 80, né? Lélia Gonzalez aí, tantas outras, e o currículo sempre ficou deixando a desejar, né, Gieri? Eu acho que é muito legal ter esses espaços de oportunidade para trazer o que a gente tem visto fora da graduação. Porque o nosso estudo, ele vem do mestrado, ele vem de áreas específicas da psicologia, de formações específicas, né? E eu acho muito legal que a gente agora está chegando, eu sei que tem novos professores aí na Univale, que são nossos colegas, inclusive ali da UFSC, né? E que estão trazendo isso fortemente agora. Então, acho que o currículo agora deve estar bastante social, com bastante implicação de discussões de gênero, né? De masculinidades. Então, acho que é um processo que mostra que a gente está no caminho, né? Embora sempre com aquele retrocesso, né? Com aquela ideia meio persecutória de que falar de gênero, de que falar de raça é falar de, sei lá, não sei muito explicar o que a galera pensa, mas que é falar de algo que é privilégio, né? Quando, na verdade, o privilégio é não falar disso tudo, né? Então, muito, muito bom aqui. Eu e a Gieri, a gente combinou de não fazer aquela fala tradicional, né? De não trazer uma palestra, mas sim de trazer uma proposta de conversa, né? Até por isso que ela falou, porque são muitos temas, muitos textos, muitas coisas. Então, nossa ideia é estar aqui aberta, né? A perguntas, disparar algumas perguntas também, né? Inclusive sobre o tema, e que podem desencadear uma ótima hora de bate-papo aí, né? A gente tem 1h30, Gieri. Até às 5 a gente pode ir, né? Então, acho que legal introduzir isso que a Gieri colocou sobre a deficiência. E aí vou pegar uma coisinha que eu sempre tensiono para a gente começar. Depois a gente vai engrenando, né? Por que a gente tem que fazer a autodescrição, ou ter libras, ou ter acessibilidade só quando pessoas com deficiência acessam? A ideia de dar a acessibilidade só quando as pessoas procuram, ela é muito complicada. Pensem vocês, né? Vocês iriam num lugar que não oferece acessibilidade? Ou num lugar que não oferece condições para vocês estarem? É um pouco o movimento que acontece. As pessoas com deficiência não participam porque não têm acessibilidade. E não é o contrário, né? Então, assim, não podemos oferecer só quando o sujeito vem. Acessibilidade é um negócio universal, inclusive de legislação. A gente tem uma lei brasileira de inclusão que garante que eventos públicos, ações educativas, culturais, têm que garantir acessibilidade, para que aí sim as pessoas venham participar, e não que a gente espere o contrário. Então, é muito legal quando... Aqui eu sei que tem uma demanda, mas é muito legal que isso aconteça mesmo quando não tem a demanda, para que a gente torne isso algo do nosso dia a dia, do cotidiano, e para que a gente trabalhe um pouquinho a ideia de que a diversidade, ela não é simplesmente o outro, mas nós mesmos somos diversas e diversos, né? Nós temos as nossas especificidades e tudo mais, num sentido... E aí não estou falando que diversidade é a mesma coisa que singularidade, mas no sentido de compreender que nós mesmas podemos experienciar algumas questões de acessibilidade em dados momentos. Por exemplo, se eu sou baixa visão, ou se eu uso óculos, alguns textos em letra muito pequena ficam inacessíveis para mim também, né? Então, como essa acessibilidade que é vista como algo exclusivo da deficiência, pode ser visto também como algo para todas as pessoas. E aí a gente vai construindo um pouco essa lógica de que o acesso tem que ser mais igualitário, vamos usar essa palavra, mas igualitário no sentido da justiça social, e não simplesmente de possibilitar as mesmas condições, porque às vezes as condições elas precisam ser adaptadas às realidades vividas, né? Então, um pouquinho assim, Gieri, para trazer, e acho que
como tu falou ali, não só acessibilidade em relação à deficiência, mas acessibilidade em relação às barreiras atitudinais, né? Como tu relatou aí, de que as pessoas, elas questionam o outro, nas denúncias, principalmente. Acho que a gente vive uma sociedade muito assim, né? Será que foi machismo mesmo? Mas será que foi racismo mesmo? Questionando isso no fazer do dia a dia das psicólogas e dos psicólogos, né? Então, acho que a gente pode começar a pensar que vocês aqui que estão se formando, que estão entrando no mercado de trabalho, já vão entrar com uma outra ótica, uma outra perspectiva de que isso, a acessibilidade não é um favor e não é algo que tem que ser oferecido só se precisa, e que também as barreiras em relação aos questionamentos do sujeito, em relação às suas vivências, não devem ser questionadas, assim, né? E devem ser acolhidas, principalmente, e para a gente poder ir dialogando de outra forma, né? Sim, eu adorei que tu começou com esse exemplo, porque assim, às vezes para pessoas brancas fica mais fácil para vocês entenderem quando a gente usa outras coisas, outros exemplos que apesar de serem, né, não estou dizendo que são iguais, mas acaba se tornando mais fácil para entender, que é a mesma situação, assim, de tanto de usar a linguagem neutra só quando tem pessoas trans e não binárias, quanto de só falar de aquela velha história, ai, mas aqui nessa escola só tem, não tem crianças negras, para que que a gente vai ter bonecos negros, livros com personagens negros? Para que que a gente vai falar sobre isso se aqui não tem criança negra, né? Isso é muito é uma coisa muito trazida assim por famílias, na minha prática clínica e social também, mas mais clínica por famílias que, né, se apertam todas as vezes para colocar os filhos num colégio particular, porque acham que ali, né, enfim, e, e a criança sendo a única ali no meio, né? E muitas vezes não adianta a gente ter a Lei 10.639, que nem temos, que garante o ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas. Isso não é uma realidade, né? Porque a gente não pode esquecer que os currículos eles não surgem assim do nada, Bluft brotou um currículo. Eles são resultados de processos históricos e sociais, né? Da mesma forma que psicólogos são pessoas, né? São pessoas que são criados com os valores dessa sociedade branca, colonial, racista, individualista, com zero sustentabilidade, que competitiva, que a gente acha que o dinheiro é o centro de tudo, que a gente não tem conexão nenhuma com a natureza, não respeita o nosso tempo, capacitista, patriarcal. Não tem como falar de gênero sem falar assim de como se deu a construção de gênero, que foi no processo colonial, né? Não tem como falar de gênero sem falar de raça. Isso é muito difícil de ser trazido assim nas discussões. Não tem como falar de nada sem falar de raça, na verdade, né? Porque foi a partir do processo de colonização que a gente pegou esse padrão único de ser, de estar, de viver esse padrão universal, que é exatamente o padrão que a gente aprende na faculdade. É esse padrão universal, né? Esse ser humano, essa humanidade, essa psique, esse desenvolvimento psicológico. Nunca se fala que muitas vezes uma criança negra vai ser tímida, vai ter ansiedade, vai ser introvertida, ou vai ter vontade de bater e quebrar as coisas, isso é consequência do racismo, né? E não é por falta de materiais sobre isso. Tem muita coisa disponível sobre isso, principalmente desde as cotas, né? Que eu agora na pesquisa de mestrado vi a diferença gigante assim em vários temas, né? Sejam questões de raça, como também questões de gênero e até mesmo de deficiência, porque as cotas não são só raciais, né? Então, é importante a gente estar chegando nesses espaços e de dentro deles consegue promover esses debates, né? Mas na faculdade, assim, o currículo dominante, digamos assim, ainda é aquele mesmo que remete muito a 1500, né?
não é à toa que a gente está nesse momento, né, de terraplanismo, de saudade, né, assim, de E o, como era bom. e o legal de pensar, né, disso que tu tá trazendo é quem é que conta a história, né? Além de tudo, assim, além de ter essa história contada do sujeito universal, por que as outras coisas que sempre existiram não são lidas, não são estudadas, não são colocadas, né? Se a gente for buscar historicamente, tem mulheres negras publicando trabalhos e discutindo política há muito tempo. Mas quem conta a história é o homem branco, né? Sempre foi. A história do conhecimento é marcada pelos gregos, depois pelos franceses, e essas pessoas, elas estão no eurocentrismo da coisa, né? No centro do negócio. Então, é por isso que a gente não acessa. Não quer dizer que não há saberes africanos. Muito pelo contrário, muitos saberes africanos foram roubados pelos gregos, historicamente, e contados como seus, né? Porque eles tinham o poder da fala, o poder da escrita, né? Essa discussão sobre a oralidade, a língua, que foi estabelecida como universal e que até hoje é, onde que ela está, né, gente? Em que lugar do país, assim? Hoje a gente tem o inglês americano aí como a linguagem universal. Se a gente vai para lá, eles nem falam com a gente outro tipo de idioma, porque não faz sentido para eles, mas quando eles vêm para cá, a gente se vira para falar inglês, para poder atender, né? Quantidade de formação que tem de cursos de inglês rápidos para atendimento ao turista, porque exatamente essa lógica ela não impera numa dialética, não é uma troca, né? Não é uma troca de conhecimento, não é uma troca de linguagem, não é uma troca de língua, é uma imposição. Né? Quando a gente pensa assim, né? Foi a colonização lá em 1500 e acha que hoje já não existe mais, a gente está muito enganado, né? A gente está com a colonização aqui latente ainda, embora sim muitas pessoas agora ocupam lugares, e que bom que ocupam, mas isso ainda é muito pouco comparado ao cenário de pessoas brancas e de homens brancos ocupando lugares de poder. Eu costumo, quando eu falo de gênero e psicologia, começar com um experimento social. E aí queria convidar vocês para a gente fazer assim, só para a gente ter na prática um pouco essa experiência. Convido vocês a fecharem os olhos, né? Não é, juro que não é uma dinâmica muito assim, mas só fecharem os olhos e pensarem num profissional da psicologia. Só pensem no primeiro profissional da psicologia que aparece na mente de vocês, assim. E aí eu vou fazer algumas perguntas só para a gente ver quem foi, que imagem foi essa que surgiu, tá? Então vamos tentar aí. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem esse exercício. Pensarem aí quem é o profissional da psicologia que aparece como uma imagem na cabeça de vocês quando vocês precisam pensar isso. Pronto, vamos lá. Tem que ser rapidinho para ninguém refletir muito, não é um processo reflexivo, né? Qual que é a identidade de gênero da pessoa que vocês pensaram? É um homem, é uma mulher, é uma pessoa trans, um homem trans ou uma mulher trans? Ou o que veio na cabeça? Quem é a imagem de psicóloga? Pensou numa mulher cis. Quem mais, gente? Uma mulher? Uhum. Muito bom. Um homem cis. Tá. Beleza. Ninguém pensou numa pessoa trans. Ninguém pensou num homem trans ou numa mulher trans e nem sequer numa pessoa não binária. Não passou na cabeça de ninguém isso. Tá. Bacana. Qual é a raça da pessoa que vocês pensaram? Era uma pessoa. Claro! Posso interromper a tua coisa? Eu acho muito engraçado, porque assim, esse experimento, né, eu queria perguntar uma coisa. O pessoal que está aqui hoje são todos estudantes da psicologia, tem mais ou menos assim um semestre, vocês estão mais para o início ou mais para o final. Se vocês pudessem botar ali no nas nossas mensagens, eu ia agradecer, para a gente ter uma ideia, assim. Porque assim, eu sou muito daquela coisa de provocar, né, e deixar muitas inquietações, para depois a pessoa sair daqui e ir lá, sabe, assim, correr atrás do que ela precisa, né? Porque aqui a gente não vai ter tempo de
de se aprofundar em nada, né? Mas assim, vocês percebam que quando todo mundo que respondeu ali, ninguém botou raça. E provavelmente, se a Paula não tivesse falado de gênero, também ninguém ia botar cis e trans, porque tem um conceito universal, né? Assim, as pessoas, a gente já pensa automaticamente em pessoas brancas, né? Daí, quando é para falar dos diferentes, da diversidade do outro, daqueles lá, os diferentes, aqueles, assim, que a gente tem que falar assim, os negros, os indígenas, os deficientes, né, os LGBTs. Daí, quando é para falar deles, a gente faz uma disciplinazinha, né? Chama um, dois, mas chama assim um. Tipo, por exemplo, nesse evento inteiro, eu sou a única pessoa negra que tem aqui, né? Por quê? Então, assim, pessoas trans não temos nenhuma, né? Por que isso? Travestis, pessoas não binárias, por quê, né? Então é sobre isso, assim, sobre principalmente sobre aquelas coisas que estão lá dentro da nossa cabeça e a gente não tem coragem de falar para ninguém, mas quando a gente tá na rua e tal pessoa de tal jeito passa por nós, a gente sente mais medo e se comporta de outra forma, sim. E quando a gente pensa em ser humano, a gente tem ouvido muito, né? Os seres humanos tem destruído o planeta, né? Seres humanos, assim. Se a gente fosse fazer um experimento social, que seres humanos são esses que a gente imagina quando a gente pensa que tem destruído o planeta? De que humanidade é essa que a gente está falando, né? É dessa humanidade que inventou que o mundo começou na Grécia, porque isso é mentira. E tem diversos livros e muitos fatos que comprovam essas mentiras, que todas as ciências começaram na África e não foi nem em Kemet, né? Não foi nem em Kemet. Então, assim, se Kemet já tem 20 mil anos antes de Cristo, as de antes do Cristo branco europeu, as de antes, então assim, mas é porque não tinha escrita, era cultura oral. Mentira, porque estão lá os manuscritos nos museus europeus, estão lá, dos primeiros livros de medicinas, das primeiras listas de doenças, e são todos médicos. Aí sim, porque em Kemet se registrava as coisas. Nas civilizações antes de Kemet não era realmente só, né, através da oralidade. Kemet foi a primeira civilização realmente a conseguir deixar, né, tanto nas paredes quanto nos pergaminhos, e a desenvolver as primeiras folhas de papel e por aí vai. Tudo, né? Cesarianas, transplantes, 1 milhão de coisas, tudo a gente já fazia, universidades. Tanto que, tipo, nos próprios livros de Platão, nos próprios livros desses gregos, romanos, sei lá, que nem nunca sei qual deles que vem primeiro, e nem faço muita questão, aquelas rebelde. Não sei se foi Platão ou Aristóteles, todos eles, Platão, Aristóteles, todos eles foram estudados nas universidades de Cambridge. Está lá escrito nos livros deles. Eles mesmos escreveram que eles foram aprender com os grandes mestres de Kemet, né, muito mais antigos. A primeira raça a surgir foram os africanos, né, os negros. Daí vieram os povos indígenas e, por último, veio a raça branca, né, os bebês da humanidade, que nem vários sábios. E como é que disso tudo, como é que a gente chegou aqui? Onde a gente acha, fecha o olho e imagina que a humanidade é branca e acha que tudo começou em Roma. Como que a gente deu essa reviravolta, assim, né? Sendo que nas sociedades africanas as mulheres tinham orgasmos múltiplos e até hoje tem várias técnicas, né? As técnicas tântricas não começaram na Índia, né? Tem várias etnias africanas onde os orgasmos femininos são sagrados, onde as mulheres tinham orgasmos múltiplos, onde mulheres se casavam entre mulheres, onde pessoas trans eram consideradas sagradas. Procurem saber sobre o Fum Somé, o espírito da intimidade. Tem em PDF esse livro em todo lugar na internet. Ela fala sobre isso. E como é que a gente veio parar aqui,
nesse caos por causa de toda essa branquice que a gente absorveu como cultura. Por isso que não tem como falar de nada, né, sem falar disso. Daí agora a gente tem que explicar. Assim, é tão para eu acho, desculpem, mas às vezes eu acho muito engraçado que a gente tem que explicar assim que tipo, poxa, né? Não dá para se preocupar só com acessibilidade quando tem uma pessoa com deficiência. Essa tua pergunta, né, Géry, assim, se a gente conseguisse responder ela de uma forma didática, nem assim as pessoas iam comprar a resposta, né? Porque há um movimento de sustentação dessa cultura, dessa colonização, dessa brancura mesmo da sociedade do conhecimento, né? Tem não há abertura para múltiplas culturas, como vendem por aí, né? Democracia cultural, democracia racial, tudo mito, né? Tudo mito porque as pessoas brancas, nós, eu, minha raça, não quer construir, né? Diferente, não quer reconhecer outro saber, quer continuar no seu lugar hierárquico de poder. E esse experimento aqui de perguntar, né, o que vem na mente das pessoas é para exatamente nessa pegada do que tu trouxe, Gi, mostrar que isso está no automático e que para sair do automático é preciso que a gente veja a história contada de outras formas, né? E é isso que os estudos feministas, é isso que os estudos da negritude vão convidar a gente para entender que a história contada, ela não é uma história única. Ela é uma história que teve um poder hegemônico de se popularizar em detrimento a outras. Mas que que já houveram pessoas, como tu citou maravilhosamente aí a história, né, da cultura e da intelectualidade africana, muitas mulheres também foram intelectuais antes mesmo dos intelectuais romanos, dos intelectuais gregos, e isso não é contado. Se a gente vai buscar na história da filosofia, e aí vou fazer um recorte aqui, né, da filosofia pela herança que a psicologia tem, a gente vai encontrar duas filósofas ao longo da história contada. Vocês podem procurar em qualquer livro de filosofia. Vocês vão encontrar lá a Mary Wollstonecraft e a Simone de Beauvoir. Ponto. É o que tem, é o que está contado. E ainda assim, contado assim, em meia página, né? Porque é muito esse movimento de não reconhecer essas intelectualidades, esses saberes. E aí a gente vem aqui, né, tentar falar de um caminho que a gente encontrou por muito fuçar e por muito reconhecer, né, mesmo nós, mulheres, mesmo as pessoas negras, tiveram que buscar a sua história, porque nem para elas foi contado. Nem elas tinham acesso, né, Geri? Eu até queria te ouvir falar um pouco disso, né, desse processo colonizador de embranquecimento, assim, eu gosto muito de pensar essa temática, né, a partir do Fanon, a partir da Lélia Gonzalez, como eles produziram, né, explicando por que as pessoas negras tentam viver nesse embranquecimento, não por vontade ou por, né, que deveriam, mas exatamente por uma pressão, por um movimento de enquadramento. Acho que isso também é legal para pensar quando a gente fala desse estereótipo. Quando isso tudo que a gente descreveu aqui, que vocês pensaram, uma mulher cis, branca, sendo a psicóloga, tem muito a ver com o estereótipo que atravessa essa profissão e que está marcado por todos esses cruzamentos identitários que a gente está falando, de raça, de gênero, de etnia, de sexualidade, né? Então, sexualidade no sentido de orientação sexual, se eu perguntar para vocês o que vocês pensam que essa psicóloga branca que vocês pensaram absolutamente a maioria deve pensar, a menos como o Marco colocou ali, né? Eu achei muito interessante de ele se citar ali, né? Eu pensei num homem trans, mas eu sou um homem trans. Então, como eu experiencio isso, aí sim, aí eu vejo esse outro lugar. Mas, no geral, as pessoas que não experienciam e que desconsideram, que deslegitimam essas identidades, elas negligenciam todas essas existências, né? Tanto que não querem que a gente fale de gênero, não querem que a gente use linguagem neutra. Isso tem sido, né, uma violência aqui no estado de Santa Catarina, muito forte, e que precisa muito ser denunciada, né? A gente tem aí 3 projetos de lei, gente. 3 projetos de lei correndo e tramitando agora sobre proibição de linguagem neutra, proibição do ensino de sexualidade para crianças e
proibição de propaganda publicitária que discuta questões de gênero e diversidade. Então, vejam o perigo que está no nosso estado, o perigo que a gente está vivendo por causa dessa galera que não quer discutir outras formas, que quer manter essa verdade absoluta, branca, hétero e monogâmica como a única verdade, né? E vocês estão aí na Terra, né, gente? Desculpa dizer, mas Itajaí, né? Sabemos. E daí por que que a gente diz, e é um negócio que, nossa, mas parece que não tem nada a ver, né? Eu mesmo, enquanto, né, apesar de ser mulher preta, e eu sou LGBT, já sou cis e LGBT, já houve um momento na minha vida em que eu achei que somos todos humanos, que, enfim, né, várias coisas bizarras e eu não vi a relação, por exemplo, entre assim, os processos de o patriarcado e a colonização do jeito que eu vejo hoje, no sentido de que, tipo assim, a gente tem que pensar que a gente não sabe bem como a gente parou aqui, mas que houve um processo de imposição, né? Do tipo assim, vocês são selvagens, primitivos, e nós, brancos europeus, vamos, através da igreja, fazer vocês pararem de andar pelados, fazer vocês pararem com essas, né, coisas de mulher casar com mulher, de pessoas trans serem sagradas, de poliginia, né? A monogamia também é uma coisa cristã, judaico-cristã colonial, né? Porque o padrão dominante na África não é a monogamia, né? E também nunca foi o patriarcado. A gente tem uma história muito forte do matriarcado na África, porque é de nós, é da nossa cultura, né? As mulheres rainhas, o grande respeito que se tem pelas mulheres, não é essa coisa das mulheres inferiores, ridicularizadas, né? Que nem aqui. E tanto que tem em vários lugares, por exemplo, o rei ele tem uns peitos assim de ouro bem grandes e abundantes em respeito, né? E até mesmo em Kemet, assim, todo o lugar sagrado da mulher e do feminino, né? Não como uma coisa inferior e fraqueza, enfim. Então a gente teve esse processo de tipo assim roubar, né? Roubar, destruir, apagar, ao mesmo tempo que impondo o quê, né? Essa esse padrão do certo e do errado, e do humano e do não humano, e do bom e do ruim, e, e, e nisso tudo que não se encaixa nessa caixinha de formas diferentes vai ser prejudicado. Eu costumo dizer que pode ser a mulher mais branca, loira, modelo, olho azul, cabelo liso até a bunda, magra, rica. Ela vai sofrer violência, ela vai correr o risco de andar na rua e ser estuprada, ela vai ser menosprezada no seu potencial cognitivo por ser mulher e por ser bonita, ela vai ser tratada como uma bonequinha inflável que tem que calar a boca e obedecer e ser gostosa e ser um troféuzinho. Ela vai passar por isso. Claro que não estou em forma alguma comparando o que passa uma mulher preta, né? São processos diferentes, né? Mas que muitas vezes chegam na clínica e a pessoa chega lá com sintomas que à primeira vista podem parecer semelhantes. Uma insegurança, uma baixa autoestima, vamos colocar assim, pensando, né, em casos de meus clientes. Né? Muitas vezes chega a pessoa lá com insegurança, baixa autoestima, não consegue expressar raiva, não consegue dizer que não gosta por medo de perder as pessoas que não vão me amar se eu não for a bonequinha agradável que está aqui no mundo para servir e ser linda, com o meu cabelo loirinho até a bunda e eu muito perfeitinha. Mas eu tenho que calar a boquinha e não interessa muito o que eu penso. Então, assim, né? E até mesmo um homem branco, hétero, cis, rico, extremamente padrão. Ai, porque
né? Não pode chorar, porque tem que ser um machão, porque se usar tal roupa não é homem, porque se chorar não é homem, porque se gosta, se sente prazer anal não é homem, porque se veste rosa não é homem, porque se gosta de pintar não é homem, porque se é criativo não é homem. Então, assim, eu fico cansada por eles às vezes, sabe? Que frágil, não tem nada mais frágil. É a ilusão de superioridade branca e o ego, a masculinidade são assim, ó, as duas coisas mais frágeis do planeta. E quase E inalcançáveis, né? Quase inalcançáveis, porque é tão restrito que nem eles alcançam aquilo lá, né? Mas continuam defendendo como o modelo ideal, né? O pessoal brinca assim, se eu perguntar, digam uma coisa que vocês têm medo. A coisa que eu mais tenho medo na vida é a normatividade, porque socorro, né? Haja força, assim, não tenho medo de violência, não tenho medo de nada, tenho medo da normatividade, que é um negócio que nunca cabe a gente, nunca cabe ninguém, né? Na verdade, essa norma ela é construída para não caber, para realmente eliminar. sim, eu digo que não funciona nem para um homem branco, hétero, cis, rico, muito hétero top. Nem para eles vai funcionar. Então, para que a gente acha que vai funcionar para nós, né? E daí é muito importante que a gente treine esse nosso olhar enquanto psicólogos, de que às vezes vai ser assim, sintomas aparentemente parecidos, né? Depressivos, de ansiedade, de baixa autoestima, de insegurança, mas assim, as raízes está lá, né? No grande campo da colonização e da que não acabou, né? E todos os seus padrões únicos e superiores, que tem um único jeito, supostamente superior, e que todo mundo tem que seguir e ninguém consegue, né? Então, mas assim, a raiz é a mesma, mas muitas vezes são coisas bem diferentes, né? Quando tu falou isso, eu lembrei de um texto da Patrícia Hill Collins. Gente, leiam Patrícia Hill Collins, que ela parafraseia Audre Lorde. Também leiam Audre Lorde. E elas falam assim: embora as mulheres brancas e mulheres negras se achem muito distantes, em relação ao homem, elas enfrentam o mesmo movimento de exclusão. Claro que de forma muito diferente. Então, a mulher negra nem pode entrar na casa, mas a mulher branca ainda dorme no chão. Eu acho essa síntese, né, muito legal de pensar o seguinte: mesmo que com opressões diferentes e cruzadas diferentes, que a mulher negra intensificadamente vai sofrer por causa do racismo, quando a gente pensa as opressões de gênero, nenhuma de nós consegue chegar nesse cara branco que está no lugar de poder. E nem o homem negro, né, que também tem privilégios em relação às mulheres, mas não vai chegar nesse lugar. Então, assim, é um lugar completamente inalcançável de criação de poder. E esse homem branco também não é um homem branco universal. E aí eu gosto de citar o Bacurau, né, que foi um filme que viralizou aí, que foi muito legal para pensar exatamente essa lógica da hierarquia que a branquitude propõe. Porque é tão hierárquico, que os próprios brancos se hierarquizam entre si. Então, um branco brasileiro, um branco nascido no Brasil, aqui ele pode ter os privilégios do branco. Mas quando ele sai daqui e vai para os Estados Unidos, ele já não é mais o branco tão branco assim. E aí, quando esse branco também vai para os países do norte, né, europeus, os países nórdicos, que são mais brancos ainda, esse cara também não é tão branco assim. Então, a branquitude, ela se funda numa hierarquia sem fim, que elimina a si própria, né? Que elimina a si própria em detrimento de um suposto lugar de poder que faz com que todo mundo fique tentando buscar esse lugar de poder. E aí ficam as pessoas brancas do Brasil, latinas, buscando serem brancas, as pessoas negras sendo atravessadas e violadas por uma suposta imposição de branquitude, né? E a gente vai nesse movimento aí de uma forma violenta até o fim. Né? A branquitude, eu gosto de a Lia Schuckman, né? Ela vai dizer o seguinte: a branquitude ela não tem nada, né? Tem nada para oferecer. Ela só tem violência, ela só tem opressão, porque não há nada de positivo nessa branquitude produzida pela ideologia, né? Então não tem nada. Eu não sei como é que a gente fica, a gente não, né? Mas muita gente fica ainda defendendo esse tipo de ideologia política de um suposto humano, sendo que não é real nem para as pessoas brancas, né? Então, acho que esse é um papo também que a gente vai
colocando. Mas eu ia convidar a Geri para a gente fazer aquilo que a gente combinou. Abrir para perguntas e falas e comentários Sim. da galera aí. Por favor. Senão a gente fica aqui falando eternamente, né? Até porque essa questão, assim... Eu não sou feminista negra, por exemplo, né? Tenho muito respeito e muita admiração por diversas feministas negras, né? Patrícia, Audre Lorde, Sueli Carneiro, a própria Lélia e por aí vai. Mas eu coloco a raça no centro, né? Então eu entendo que a gente tem o patriarcado enquanto uma criação da Europa e da colonização que atinge o homem negro e que em algumas situações ele pode sim oprimir, né, uma mulher, né, mas um homem negro nunca em nenhuma hipótese alguma, nunca vai estar no mesmo nível de poder de um homem branco, né? Assim, quem goza desse poder, dessa impunidade, né, e de toda essa coisa de ser o rei, é o homem branco, né? Que muitas vezes pode até ser gay, mas se encaixa ali naquela masculinidade, pode até ser trans, mas tem passabilidade, né? Tanto por não ser muito assim, bicha, que nem que nem se fala assim no termo LGBT, assim, gay, muito afeminada, que as pessoas preferem bicha, né, mesmo, do que afeminada, de ser uma gay assim, caminhando na rua, fazendo vários esforços para se encaixar naquele padrão, se violentando, ela é tipo, é gay, mas não é assim, muito assim, né? Não precisa, daí é tolerável, né? E uma pessoa negra, ela nunca vai ter passabilidade, né? Então, é um debate bem complicado e ao mesmo tempo não estamos dizendo que em hipótese alguma, nunca, 0% das vezes um homem preto vai poder oprimir, né? Então é assim, muito complicado, né? Esses vários debates muito complexos. E é muito gostosa a nossa conversa também. Tá passando bem rápido. Por isso que eu acho melhor a gente abrir logo para vocês perguntarem. Daí perguntem o que vocês quiserem, assim, da nossa experiência, de situações da clínica, situações de escola, de social, não sei. Perguntem, fiquem à vontade, assim. Não sei se dá para abrir o microfone também, quem quiser falar, em vez de escrever. Não sei se dá, Beatriz. É tão estranho a gente falando aqui, né? Parece que a gente está falando sozinho. Ai, mão erguida, amei. Mão erguida pelo Marcos. Pode falar, Marcos, fica à vontade, não precisa nem esperar Por a favor. gente. Boa tarde. Posso Boa falar? tarde. Boa tarde. Eu vou tentar só abrir minha câmera, mas eu não sei se ela vai abrir, tá? Vou tentar aqui. Não consigo abrir minha câmera, tá ok? Vou usar só o áudio, pode ser? Claro, tranquilo. Primeiramente, só gostaria de agradecer inicialmente a Paula, né? Dizer para ti que obrigado por nos ensinar. Então, com esse aprendizado nesse momento, eu quero me descrever. Eu sou um homem branco, cis, homossexual, estou sentado na cadeira, tenho uma mesa na minha frente com o computador e atrás de mim estou sentado bem próximo a uma parede de cor laranja. Não possuo nenhuma deficiência e sou um pouquinho careca na parte da frente da minha cabeça. Eu acho muitíssimo importante essa palavra interseccionalidade, que é o estudo da sobreposição dessas intersecções, né? Dessa identidade social, do sistema relacionado de opressão. Eu acho importante a gente enfatizar
a questão também do falar sobre, que é o aprendizado, por exemplo, inicialmente, voltando àquilo que a Paula falou no início, que como que nós vamos, nós não teremos que nos apresentar fisicamente só porque existe alguém aqui que tem uma deficiência visual, que já deveríamos fazer isso em todos os lugares. Essa aprendizagem vem com pessoas que nos ensinam, né? Então, ela vem através do ensinamento, né? De uma sobreposição de saber, de conhecimento. E eu acho muito lindo esse momento que nós estamos vivendo aqui nessa sala, onde nós estamos ouvindo e aprendendo e sabendo buscar conhecimentos, né, científicos, embasados na história, principalmente da nossa área, que é a questão psicológica, onde nós trabalhamos muito o sujeito e o sofrimento dele. E eu gostaria que muitas vezes algumas pessoas eu observo que há a necessidade sim de serem ensinadas, que como nós mesmos vimos nas palavras usadas por vocês, são enraizadas, né? E essas árvores, como nós fôssemos árvores, elas vão crescendo já enraizadas nesse domínio, e elas vão produzir frutos dessa forma, se não haver uma poda, e se não haver a busca do conhecimento nesse sentido. Então, nós vemos que o nosso Brasil, no mundo, está tendo um grande movimento quanto a esse ensinamento, quanto a essas observações, e esse é o caminho nosso, também como psicólogos, de ouvir, de consolidar, de acolher estas pessoas que podem ser oprimidas ou podem estar oprimindo também. Muitas vezes por falta de conhecimento, né, por essa busca dessa interseccionalidade, que é esse estudo interessante. E eu vejo que esse movimento na nossa atualidade, ele está ganhando tanta força, e eu fico muito feliz quanto a isso, porque as gerações que estão vindo estão sendo arraizadas de uma maneira diferente, vão produzir frutos diferentes. E esse é o papel da nossa geração hoje, que nós estamos aqui discutindo esse grande processo, essa grande lacuna que antes foi criada, que agora nos permite podermos buscar esse conhecimento e levar para as outras pessoas. Eu sei que muitas vezes é cansativo. Eu sou casado com um homem cis, homossexual, negro. Ele é professor e a gente conversa muito sobre isso. Então, nós também temos o nosso papel perante a sociedade, perante como psicólogos profissionais, de buscarmos esse conhecimento e fazer com que também as outras pessoas possam também ter esse conhecimento através das nossas vidas, através dos nossos exemplos, né? Dos nossos conhecimentos buscados através desse estudo da sobreposição dessa intersecção de identidades sociais. Obrigado. Obrigada, Marcos. Muito legal a tua fala, para trazer, né, a importância desse conceito, que na verdade não é um conceito, né? Interseccionalidade busca ser entendida como um olhar, né? Um olhar analítico, um olhar para ver o mundo mesmo, de que forma que a gente vê. E aí a Gieri falou uma coisa muito legal antes, né? E tu também traz aí desse sofrimento que está internalizado, que as pessoas vão vivendo por causa da vida real. Elas não estão sofrendo de um mal psíquico, de um transtorno, sei lá, de uma estrutura da mente. O negócio é da realidade, o negócio é da vivência das pessoas no dia a dia, das pessoas negras vivendo situações de racismo cotidiano, atitudes racistas, instituições racistas, uma estrutura social racista. As mulheres sofrendo a partir dessas experiências da vida real de machismo e de opressão vividas, né? Então, esse sofrimento, quando a gente olha a partir da psicologia, ele não é um sofrimento
místico, no sentido que aparece, né? Ele é um sofrimento da realidade. E a interseccionalidade, ela vem provocar todas as teorias, todas as perspectivas teóricas, inclusive isso é legal de falar, né? A interseccionalidade, ela é uma ferramenta de discussão para qualquer abordagem da psicologia. Qualquer abordagem que quiser discutir as questões do sofrimento psíquico, do comportamento, da existência, elas podem se valer da interseccionalidade como uma ferramenta para pensar tudo isso, né? Eu acho isso extremamente fantástico e um diferencial para quem está se formando a partir dessa discussão, para quem consegue aí acessar, né, essa ideia, esse conceito, esse tema, essa ferramenta analítica que é a interseccionalidade. E também é legal pontuar que a interseccionalidade ela não trata de uma ideia de hierarquia de sofrimento, né? Não é para fazer tipo, uma pirâmide e colocar assim, então se a pessoa juntar todos esses critérios aqui, todas essas ideias de identidade, ela vai sofrer mais. É para olhar a vida das pessoas onde elas cruzam essas experiências, né? Então, numa sociedade que é machista, que é racista, que é sexista, que é capacitista, que é gordofóbica, que é LGBTfóbica, as pessoas que vivem essas experiências no seu corpo e no seu movimento no mundo, elas vão passar por opressões diante disso tudo. Não trata de uma hierarquia de sofrimento, de analisar quem sofre mais e por que sofre mais, mas de olhar para o mundo que a gente vive, né, numa relação dialética e de como isso impacta na vida dessas pessoas, produzindo o sofrimento, né? Gieri, tu tá por aí? Sumiu aqui da minha tela, não te vejo mais. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim. Tá ali. Tá, beleza. E aí, o Marcos também traz uma outra questão que ele fala, né, da importância da psicologia. O quanto a psicologia ela tem uma função, na verdade, né? Que não é só acolher o sofrimento a nível individual. Nosso código de ética, se a gente quiser pegar por essa via, ele tem lá, logo no começo, os princípios da profissão, os princípios da nossa categoria profissional. E aí eu quero que vocês decorem, gente, colhem na testa, imprimam, né? O princípio 2, que diz o seguinte: o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, assim, não sei, esse princípio, desde que eu tô aí no mundo, para mim ele faz muito sentido. Porque se a psicologia, ela não tiver pautada nessa lógica de diminuir essas violências, essas opressões que a gente experimenta na sociedade, eu não sei, para mim não é muito psicologia. Claro que não estou aqui para ser fiscal de psicologia de ninguém, né? Mas tá ali institucionalizado como uma função e tem algum motivo para estar ali, né? Para o bem-estar das pessoas, para o bem-estar da sociedade realmente rolar, isso precisa fazer parte. Então, aquela galera que diz assim, não, a psicologia é neutra, não precisa falar de raça, não precisa falar de gênero, não precisa falar de orientação sexual. Eu não sei, né? Não sei o que tu pensa, Gieri, mas assim, eu não sei que psicologia é essa, assim, né? Não é, né? É a psicologia branca, pra gente branca. Daí a pessoa deveria dizer, eu sou psicólogo de gente branca, hétero, cis, sem deficiência, e assim, sabe, assim, não more num lugar que tenha tiroteio, que tu tenha toque de recolher, que tu tenha que ver sangue escorrendo na rua, gente morta, que a polícia entre no meio da tua casa de noite procurando alguém, destrua as tuas coisas. Tu não tenha que viver isso, né? Uma pessoa branca, assim, daquelas daí a gente cobra R$300 por sessão e fica rico. Não tem nada contra. Acho que cada um faz as suas escolhas, né? Quem sou eu para julgar? Mas daí a pessoa tem que ter a decência de não receber. Pessoas pretas, pessoas LGBTs, né? De não atender, dizer, olha, não tenho qualificação para isso. Nunca li o
Tem um documento muito bom do Conselho Federal de Psicologia, né, as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia para as relações étnico-raciais, né? Nunca li a diretriz LGBT também, nunca estudei sobre a minha branquitude, né? Assim, sou branco, então eu não tenho raça, então, assim, essa coisa de raça não é muito comigo. Daí a pessoa tem que ser sincera, né? E ter a responsabilidade de não receber uma pessoa em vulnerabilidade e ela sair pior do que entrou, porque teve que ouvir absurdos da pessoa que deveria lá estar acolhendo, né? E como rola, né? E como rola, né, Geri? Como rola as pessoas saírem revitimizadas de sessões de terapia, assim. Eu atuei no conselho regional aqui e recebia, né? A gente recebia algumas denúncias e tal de pessoas ali, por exemplo, mulher, e aí não precisa nem entrar nas questões aí identitárias que a gente quer dizer, entra, mas não diretamente. Mulheres que iam lá falar de violências e que o profissional da psicologia questionava aí se realmente aquilo precisava ser denunciado, se não era só uma questão de conversar, mas assim, violências gravíssimas, né? Tipo, agressões, coisas que eu não sei, assim. Isso acontece muito nas delegacias hoje em dia também, delegacias especializadas, com profissionais despreparados para o acolhimento de mulheres em situação de violência, de reproduzirem violências com essas mulheres que já estão ali num lugar, sabe, gente? Isso é sobre atuação de psicologia, né? O que a gente vai dizer, de que forma a gente vai acolher e o que a gente vai contar dentro da nossa prática, o que a gente vai reproduzir dentro da nossa prática, né? Então, é tenso. E a gente começa nesse processo, né, de questionar tantas certezas e tantas narrativas únicas que a gente ouve desde que, né, nem ainda estávamos lá na barriga e já estávamos tendo acesso a todas essas imposições de gênero, de raça, de supremacia branca, de tudo. E pensar assim, né, até mesmo a própria saúde mental, assim, se a gente for estudar a história, né, a história da psicologia, o jeito que a psicologia surgiu, a ciência como um todo, com todo esse processo colonial, vocês basicamente pegaram a cultura de vocês e jogaram no lixo e disseram não. Vamos queimar todos os saberes das mulheres, das parteiras, das curandeiras, das herveiras, porque são tudo bruxa e é do diabo, e agora os homens que sabem e que vão ajudar as mulheres a parirem com essa ciência nova que a gente está inventando. Foi isso que vocês fizeram, né? Então, assim, é muito complicado, porque começou tudo com essa base, e por mais que a gente tente, sempre vai ter, assim, eu não acho que um dia, a ciência, assim, os currículos não são feitos para acompanhar as mudanças sociais, né? Eles são feitos para manter a ordem social. Isso não quer dizer que a gente vá se acomodar ou desistir de transgredir, tanto que estamos aqui transgredindo desde que a gente começou, né? Mas assim, isso também não temos assim a grande. Eu não tenho uma pretensão de um dia nossa, as pessoas negras vão ir para a escola e vão aprender a ser fogo nos racistas. Eu amo a minha cultura, é Kemet na veia e África pré-colonial. Eu não vejo isso acontecendo porque isso não interessa ao sistema, da mesma forma que não interessa uma mulher, tipo, dizer eu vou deixar meus pelos crescerem, vou amar o meu corpo como eu sou, e olha como a minha barriga é gostosa, e uma pessoa trans não se odiar, e por aí vai, né? Isso não faz sentido para manter a roda girando do jeito que tá. E quem está ganhando dinheiro há séculos com a roda de girando do jeito que tá, não tem, né? Assim, a gente se segura nas pequenas mudanças e nas pequenas vitórias. E da gente estar aqui hoje, mesmo com todas as problemáticas da Univale, com, né, uma organização enorme de gente, não conseguiram chamar mais de uma pessoa negra, não conseguiram chamar uma pessoa indígena. Isso não é para desanimar vocês, é para vocês pensarem que, poxa, a branquitude está aqui, né? O apagamento está aqui, o genocídio está aqui, o padrão único está aqui. Eu sou uma mulher preta, né? Nunca fui pobre, não sou trans. A minha vivência, tipo, não representa em nenhuma forma a opinião de todas as pessoas negras, porque isso é impossível, né? Então, assim,
É a gente ver o que que eu posso fazer agora. Não, eu posso fazer esse evento e vai ter um branco no meu evento. Nossa, eu vou ser muito rebelde. Não, eu vou escrever esse trabalho e eu vou assim. Beijo, eurocentrismo. Não vou botar nenhuma pessoa branca. Vou botar só gente preta e gente trans. Isso a gente pode fazer. Eu vou estudar sobre a minha branquitude, eu vou parar de mentir para mim mesmo que eu não sou racista, eu vou não levar pro pessoal e chorar quando alguém, uma pessoa negra, aponta uma branquice minha. Isso a gente pode fazer. Eu vou conversar com a minha família, vou pegar um pouco do meu dinheiro e vou contribuir com uma pessoa preta, indígena, uma pessoa trans, que não tem acesso às coisas que eu tenho. Eu vou, sei lá, separar o meu lixo, repensar o jeito que eu me relaciono com o consumo, porque isso também é falar sobre colonização, né? Então, assim, isso tudo a gente pode fazer, e é muita coisa, né? Muita, muita, muita. Então, E também colocar a força do movimento político, né, Géry? Assim, acho que o movimento, essas discussões, eu acho sensacional a ideia de pensar as minhas atitudes, né, em como eu vou fazer esse movimento, mas também em como eu levo isso adiante, né, me organizando, participando do debate com a galera, tipo, né, tem muita gente que pensa assim como a gente pensa, com diferenças, sim, mas com um certo horizonte aí de uma perspectiva que não só muda as atitudes, não muda, mas muda o sistema por completo, né, Géry? Assim, nesse sistema, realmente, eu também não vejo essa outra lógica. Mas num sistema outro que ainda nem foi pensado e que pode vir a ser, está muito na nossa mão, assim, né? E aí, como boa... O planeta já está, de indo, certa né? forma, impondo, né? Porque esse capitalismo colonial do jeito que está, os recursos, enfim, a Terra não é um banco que a gente fica pegando recursos até acabar, né? E, e é muito importante, agora tu falou uma coisa, esse eu, assim, né? Para mim já é tão automático que e faz um tempo também que desde que eu terminei o mestrado, é o primeiro evento assim, acadêmico que eu tô desde dezembro, né? Que quando eu falo no eu, não é esse eu europeu, né, branco, do mundo interno, da genética, é muito mais do que isso, né? É um eu do pensamento africano, do pensamento indígena, é um eu coletivo, né? É um eu do eu não existo sozinho, né? É aquela coisa que a psicologia fala, o ser humano é um ser social, mas a gente não vive isso na prática nesse sistema capitalista colonial, né? A gente fala que nem tanta coisa que a gente fala na psicologia e não faz, né, na prática, na nossa prática. Então, esse eu de que não adianta nada eu ler 1 milhão de livros, saber 1 milhão de coisas, se isso não tem um reflexo na minha comunidade. Não adianta nada eu ter um látis gigante se eu não contribuo com mudanças sociais, né? E a gente vai fazer isso como? Se organizando e se, né? Muito maravilhoso. Muito bom. Vamos ver aqui, tem o Carlos com a mãozinha levantada. Carlos. Pode falar, por favor. Oi, tudo bem? Estão escutando? Sim. Sim. Vamos ver se eu consigo abrir minha câmera aqui. Eu acho que consigo. Estão me vendo? Tá carregando. Tá carregando? Carregou? Ainda não, ainda tá tela escura. Bom, então já vou ir falando, né, pelo tempo. Então, gente, prazer em conhecer vocês, Paula, Géry. Nossa, chega a aquecer o coração, assim, escutar esses assuntos tão importantes, né, e polêmicos também. Acabam sendo polemizados aí pela mídia, pela internet, muitas discussões e muitas trincheiras aí que vamos ter que enfrentar, né, para conquistar os locais de espaço, né, das pessoas. Eu falo por mim, eu sou um menino cis, né, sou gay, e eu cresci, na verdade, numa região onde foi colonizada, né, por grande parte branca. A minha vivência não foi muito ao lado de pessoas negras, né, e eu fui descobrir, né, coisas que eu vi que minha mente era muito ignorante não faz muito tempo, faz uns 2 anos, assim, que eu entrei a fundo, que eu vi como eu era ignorante, que a gente cresce e a gente tende a pensar como o lugar que a gente cresce, né.
de acordo com a nossa vivência. Eu lembro, eu tenho memória que quando eu tinha uns 8 anos, eu devia estar no quarto ano, terceiro ano do primário, a primeira menina negra na escola, que era no interior, né? Nasci no eu me criei no interior, mas eu nasci em Balneário ali. E o nome dela era Leide, eu nunca me esqueço. Ela entrou toda feliz, tal. A escola trouxe ela, ninguém sentou com ela no recreio, eu lembro. E começavam a falar que o cabelo dela era de bombril. E, tipo, eu lembro que eu fui uma das poucas crianças que me sensibilizei porque eu também ficava no canto. Eu não sofria nenhum tipo de preconceito de acordo com pele, nem por ser gay, porque eu era uma criança, eu ainda não havia tido contato com a minha sexualidade a fundo, mas por ser gordo, né? Eu lembro que, sou gordo, não sei o quê, não serve para nada, ficava lá no canto. E eu fui conversar com ela, né? E eu vi que ela era uma menina muito legal. Eu falei, nossa, você é legal, tal. Começamos a conversar, fazer uma amizade ali. E ela teve que sair da escola. Eu não tenho memória muito grande. Ela acabou saindo da escola pela pressão que ela sofreu. Ela chorava todo dia. Eu lembro que para pegar o ônibus ela chorava todo dia. E eu vejo assim que eu me formei no ensino médio não faz muito tempo também. Eu estou agora no primeiro período de psicologia. A educação era essa pergunta que eu ia fazer para vocês, né, sobre educação. Como a escola é muito importante estar envolvida nesse processo. Que a escola ela faz muitos eventos, às vezes programações para a inclusão, mas às vezes acaba ficando tão no papel, sabe? Tão assim, ter um dia ali para acontecer uma coisa. Tem o Dia da Consciência Negra, é maravilhoso as apresentações, é maravilhoso a discussão que eles trazem, mas parece que fica só naquele dia. Eu percebo muito isso. O Dia da Consciência Negra. O pessoal vai lá, faz um espetáculo, faz uma fala e bababá, e o ano inteiro parece que é a consciência branca, né? Porque a gente vê muitas pessoas se colocando numa posição assim, eu também sofro, né? Igual a gente coloca ali. O branco dizendo que o racismo reverso existe, né? A gente escuta muito isso. E também sobre as questões do gênero neutro, a gente vê as pessoas não têm um pingo de empatia de se pôr no lugar da pessoa em todas as questões de pauta LGBT. E eu lembro que eu sofri na escola e vi como as pedagogas e muitos professores estão despreparados para acolher todo tipo de identidade, todo tipo de sexualidade, todo tipo de pessoa, né? Eu lembro que eu tinha sofrido homofobia na escola e eu fui reclamar lá com a direção umas 3 vezes e eles não fizeram nada, falaram que era coisa da minha cabeça. Eu pedi para eles ver as imagens e eles não faziam nada, falaram que eu estava fazendo draminha, que eu devia chegar lá e babá. E eu lembro que um dia eu tinha levado uma pedrada, nunca me esqueço, uma pedrada. Eu estava sentado no auditório, assim, tipo um auditóriozinho que a gente ficava para ficar pro lado do ginásio. E um menino me tacou uma pedrinha lá de cima, gritando: seu viado nojento, tem que morrer. Aquele dia eu fiquei com tanto ódio no meu coração, assim, que eu lembro que eu peguei o celular e liguei pro conselho tutelar. Só que, assim, não sei, veio um anjo, assim, que veio um conselheiro muito dos bons, fez um estravarel naquela escola, chamou as professoras, colocou todo mundo no lugar e falou para os meninos, 8 meninos, né, que estavam fazendo isso comigo, que ia pôr eles em projeto comunitário. E eles choraram, se ajoelharam para mim, pediram perdão e não sei o quê. Então, eu trago isso como é importante a escola se pôr nesses assuntos, porque a escola foi a que mais duvidou de mim. A escola foi a que duvidou dos meus amigos negros por sofrer racismo. Você deve ter escutado errado. É coisa da sua cabeça. Você tem que entender teu coleguinha. Mas por que a gente tem que entender? Por que eles não podem entender a gente? Fica como se a culpa, no final, fosse toda nossa, das minorias, né? As minorias são sempre culpadas pelo preconceito. Por que eles não escutam nós? Por que aquele dia da consciência negra, aquele dia do mês LGBT, por que não é o ano inteiro pautado? Gente, respeito ao próximo. Não é só uma questão de inclusão para dizer que a escola fez o papel para ficar lá no núcleo regional de educação. A escola fulana de tal lá fez projeto com os alunos. Fica como se fosse uma biscoitagem, sabe? A escola participou do Dia da Consciência Negra, parabéns, toma o seu biscoito. Seria esse meu apelo, assim, como é importante a educação e como a gente precisa, os profissionais de educação precisam estar preparados, né? Muito obrigado, gente.
Obrigada a tu por compartilhar com a gente, porque não é fácil, né? A gente se conectar com essas violências numa fase de tanta vulnerabilidade que é a infância e a adolescência, né? Eu tenho bastante experiência em educação, assim, e é isso, né? Eu costumo dizer que a escola é esse grande mar onde todos os rios e riachos e cachoeiras de opressão histórica, social, colonial vai parar lá, né? É racismo, é machismo, e vai desde os currículos até as relações, até o jeito que a escola trata, né? E daí as coisas elas não são, é que nem assim, sabe quando essas páginas no Instagram, assim, de pessoas trans, de pessoas pretas, dizendo, ai, brancos, parem de falar isso, isso, isso. Eu vejo que a gente roda o mundo inteiro e as frases são as mesmas, assim. O que uma branquice que um branco fala aqui sobre meu cabelo é um que o branco fala na Europa ou sei lá onde, na Austrália. Então, assim, porque é essa coisa, né, essa estrutura que é comum a todos nós, por isso que é uma estrutura, né? E então isso que aconteceu contigo, eu vivi, né, em escolas que eu já trabalhei, na escola do mestrado, a culpabilização, a individualização, ai, é muito rebelde, ai, tá sozinho porque quer, ai, mas ela que provocou com essa roupa curta, daí a gente já, né, é muito complicado e sim, eu acredito muito na educação, eu acredito muito na escola, eu acredito muito, assim, na gente não desistir, né, de e eu queria deixar esse desafio para vocês que estão aqui até agora, quase o final, são pessoas que já têm uma sensibilidade para esse tema. Como é que vocês vão romper as bolhas das pessoas brancas, né, do que nem o Carlos falou do interior, lá de onde tu veio, porque às vezes, tipo assim, né? Porque às vezes a gente precisa do nosso tempo para conseguir, né, se preparar assim, mas é importante a gente pensar que não adianta nada a gente saber se a maioria das pessoas não sabe. Como é que a gente vai ampliar esse debate, chegar nessas pessoas, provocar, né? Assim, tá, mas será que uma pessoa não pode desenvolver uma depressão por causa de racismo? Será que uma pessoa não pode ter um surto psicótico por causa de racismo? Será que não tem um monte de mulher aí que é borderline, mas na verdade é só um transtorno de estresse pós-traumático por causa de estupro, por causa dessa sociedade desde que a gente nasceu, literalmente nos enlouquecendo, e a gente chama de borderline, a gente estigmatiza dentro da psiquiatria também. Então, assim, provocações, né? E como é que a gente vai ampliar, conversar com um coleguinha branco que acha que, né, e ao mesmo tempo se proteger, né, porque a gente tem que se proteger. E é muito complicado, né? Eu fico assim, putz, que eu gosto de conversar com quem tem pelo menos um pouquinho de abertura para ouvir, porque senão é só o meu achar jogado no lixo, né? E daí, ainda mais que eu sou preta, sou mulher, sou LGBT, eu fico assim, ai, gente, vou deixar para um amigo branco, para um, sabe, assim, para algum branco que, querendo ou não, vocês não têm que lidar com racismo, né? Então, assim, já fiz gente cis, gente hétero, a causa. Vamos, né? Não, tô brincando, né, gente? Mas ao mesmo tempo é sério, né? Porque assim, a gente tem que se preocupar cada vez que a polícia passa, se preocupar se. Eu tenho que me preocupar, o meu namorado, o meu companheiro é um homem trans, eu tenho que me preocupar se ele vai chegar em casa vivo, se a polícia vai parar ele e matar ele aleatoriamente, que nem ela faz com tanta gente. Meu irmão, meu pai, minha família, sabe? Meus amigos. Então, assim, além de todas as violências, ainda é tudo isso muito maior, né? Que é o tempo inteiro essas notícias, né, gente? Gente preta sendo morta, gente preta sumindo, e é criança, e é grávida, e não para nunca. Então, assim, né? Vocês têm que fazer que nem as feministas lésbicas fizeram lá no início do feminismo branco lá e ser linha de frente, assim, né? Que muitas vezes eram elas as que eram mais corajosas e eram as feministas e as lésbicas brancas e pobres que entendiam
que eram menos racistas, sabe? Que conseguiam se colocar muito mais no lugar de uma mulher preta do que uma branca rica, assim. E então, cara, né, a gente tem esse equilíbrio. Ah, nesse momento eu tô mais para me resguardar, preciso, né, me reequilibrar, eu não tô no pensamento, agora eu já tô melhor, vamos lá, né, ser estratégico também, ninguém precisa lutar do mesmo jeito, né, cada um tem as suas habilidades, né, o que importa é a gente entender que é um problema nosso sim, né, que nem a PL das terras indígenas, não é um problema dos indígenas, é nosso, sabe? E claro que é muito mais fácil de entender que é nosso quando é a terra e a nossa floresta que literalmente nos permite viver que está em jogo. Quando é o racismo e mata só, né? Ah, mas não é a gente, né? Fica mais difícil. Mas é isso, né? Todo mundo tem que fazer sacrifícios. Muito, muito nessa pegada, né? A gente precisa incorporar na nossa cabeça que o que é diferente de mim ainda é minha luta, né? Porque não há liberdade para um enquanto geral for livre, né? A liberdade, ela é da condição, né, da existência. Enquanto alguém acha que tem direito de minimizar a liberdade do outro, de oprimir, de colocar num lugar de diferente, não tem liberdade para ninguém. Daqui a pouco pode ser tudo, daqui a pouco pode ser outra coisa e ninguém vive, né? Então, é assumir todas essas discussões e incorporar elas no nosso dia a dia, assim, né? Eu acho que quando a gente vem falar disso, né, Gieri, e aí o Carlos trouxe muito bem, obrigada aí, Carlos, por falar, tem sempre uma minoria falando disso com a gente. Aqui é um congresso, e aí, claro, né, respeitando que as pessoas podem escolher querer discutir outras coisas, ok. Mas por que tipo, tem tão pouca adesão numa mesa de gênero? Por que tem tão pouca adesão numa mesa de raça? Por que quando o professor traz esse tema na sala de aula, sei lá, ninguém apresenta um seminário sobre gênero, ninguém apresenta um seminário sobre raça na aula de psicanálise. A galera fica sustentando, nós da psicologia ficamos sustentando esses saberes, esse pequeno conhecimento que a gente entende como o certo. A gente quer aprender Lacan, a gente precisa aprender Lacan, porque se a gente não aprender Lacan, a gente falhou. Cara, não tô nem aí pro Lacan, desculpa dizer, mas é isso, né? Eu quero hoje falar da realidade que a gente vive na sociedade. E a psicologia, ela pode fazer isso, né? Ela tem vários nomes aí para falar isso. Fanon, né? Quer estudar psicanálise? Lê Fanon, sabe? Fanon trouxe uma psicanálise outra, que foi silenciada, que foi excluída, os livros deles proibidos de circular, né? Então, a gente tem um movimento aí muito de assumir esse protagonismo dessa luta, mesmo que eu não seja uma mulher negra, e aí, como a Gieri falou, eu não passo pela opressão, eu não posso falar da opressão que ela vive, da situação que ela vive, mas eu posso colar junto, eu posso discutir a questão da transexualidade, que eu não vivo, mas que também faz parte, eu vejo, eu tenho um mínimo de como tu disse, abertura, né, para sacar que isso oprime, que isso não tá certo, que isso não tá legal. Então, tipo, a gente tem muito ainda, muito caminho aí para trilhar, mas começar a falar disso é um primeiro passo, né? Tipo, trocar essa ideia, e agora, eu costumo dizer assim, sempre que a gente vai, eu adorei fazer essa mesa aqui com a Gieri, porque a gente saiu muito da lógica do trazer o conceito de gênero, do trazer... Cara, isso aí vocês podem pegar, joga no Google, né? Embora tenha problemas, mas é um lugar aí que tá aberto, cheio de informação, vai lá no Cielo, joga lá o que é gênero, vai aparecer. Teoria vai aparecer sempre. Mas essa troca, esse diálogo, essa experiência vivida que a gente tem aqui, né, nessa conversa, ela é transformadora, na minha concepção. Assim, né? Ela é um possibilitador de eu assumir isso e de eu levar adiante. E daí, como a Gieri falou, de pouquinho em pouquinho, né, a gente vai tendo relações melhores, espaços melhores, espaços onde a gente consegue não viver com medo, não estar ali enquanto mulher com medo de ser diminuída, silenciada. Tipo, eu hoje tô aí, né, sou professora há 3 anos já, ainda tenho pânico de mesa com homem que eu não conheço, porque é um pinguinho assim, ó, pro cara falar uma montoeira de coisa e invalidar o que eu tô dizendo, né? Gieri provavelmente também deve passar por isso ainda mais do que eu. Então, a gente vive um lugar que 93% da nossa profissão da psicologia são mulheres. 93%, gente.
Em Santa Catarina tem 52 cursos de psicologia. Eu fiz aí esse levantamento. Desses 52 cursos de psicologia, 8 cursos têm mulheres na coordenação. 8. Os outros todos têm homens na coordenação. 93% de mulheres formadas para 8 cargos de 52. Tem algo nessa conta que não bate. Ainda tem um lugar de que os homens na psicologia ocupam um lugar de poder em relação às mulheres, ocupam, e mesmo sendo minoria, eles ocupam cargos de gestão, eles são os que estão mais em cargos de gestão, e nós, mulheres, somos a grande massa que vai trabalhar na base, que vai trabalhar na clínica e que vai fazer esse movimento. Então, é muito desigual ainda, sabe? É muito injusto, é muito inseguro para a gente estar aqui falando e trazendo, né? Como a Géry falou, a gente transgrediu todas as regras do Congresso, todas as normativas de um seminário, de uma palestra, mas é para trazer essa realidade para vocês. Não adianta vir aqui e falar, nossa, os estudos de gênero são maravilhosos, venham estudar, nanana. Cara, a realidade ainda é difícil, né? No dia a dia a gente ainda passa diversas opressões, mas se não for assim, se não for assumindo isso como uma coisa que a gente acredita, um lugar que a gente acredita no mundo, né? A gente continua com essa psicologia que está aí e que a gente tem que escolher, né? Eu costumo dizer para os meus alunos assim, a gente escolhe a psicologia que a gente quer. Se a gente quer uma psicologia normativa, uma psicologia que se sustenta nessa centralidade branca, europeia, a gente está nesse lugar. Agora, se a gente quer uma psicologia outra, a gente tem que correr atrás e fazer também ela, porque cabe a gente, né? Então, assim, Géry, vou passar, e tem mais uma fala, mas vou passar para ti fazer aí, que a gente tem meio que encerrar, né, eu acho. Já tá na nossa hora também, preciso ir, não posso me alongar assim muito mais depois das 5, mas eu tô bem feliz com essa nossa conversa, sabe? Eu acho que é isso, assim, a gente, né, teria tanta coisa pra gente falar. Eu fiz o mestrado e um dia farei doutorado bem assim. Escrevi na primeira pessoa, botei só gente preta. Ai, mas tem que botar o fulano porque é clássico. Não tem não, porque tem o fulano de tal que é preto que fala. E pra mim ele é o clássico. Ai, mas não pode botar na primeira pessoa porque tem que ser neutro, porque tem que ser imparcial. Imparcialidade não existe, né? Neutralidade não existe. O tempo inteiro a gente tá ali com os nossos pensamentos, com os nossos julgamentos, a gente tem que ter consciência disso, né? E não fingir que isso não aconteceu, né? Mas tipo, opa, pensei isso, putz, né? Ah, então, né? E a gente não aprende sobre psicologia africana, a gente não aprende sobre psicologias indígenas, psicologias da floresta, que nem eles chamam, acho lindo. Minha psicóloga é indígena e ela pratica, né, psicologia das florestas e ela é caigangue, nossa, é muito maravilhoso, sabe? A gente fica nessa caixinha, assim, né? Qualquer coisa, ai, tem que encaminhar para o psiquiatra, já é aquele desespero, não pensa que pode dizer para o cliente, de repente tu toma tal chá, né? A gente não sabe nada sobre ética, a gente não aprende isso na faculdade. Não faz sentido, né, a gente não aprender que uma alfazema, que uma erva doce, que uma camomila ajuda na ansiedade, que a gente poderia atuar na prevenção e evitar que nosso cliente precisasse chegar no ponto de precisar tomar um remédio de farmácia, que vai ter alopático, né, que vai ter muito mais efeito colateral. Então, assim, para várias coisas, né? Claro que, tipo assim, ninguém está dizendo aqui que a gente vai tratar a esquizofrenia com chá, né? Mas, assim, ansiedade, por exemplo, que ansiedade e depressão, as pessoas tomam muito remédio, né? Assim, para dormir, que a gente poderia. E tá no SUS, né, gente? Tem uma lista de medicamentos fitoterápicos disponíveis nas farmácias do SUS. Valeriana para ansiedade, hipérico para depressão. Hipérico é um antidepressivo, enfim. E a gente não sabe, a gente tá ali, assim, nessa mini caixa, né, assim, ali presinhos, e dá para expandir, mas ao mesmo tempo também tem, né, tal coisa não é ciência, porque o conselho acha que não é da psicologia, né? Então é muito complexo, assim, né? A gente tem que
Dava uma outra mesa, hein? Esse papo aí dava outra mesa para a gente problematizar os tratamentos e as liberações. Ô Géry, eu entendi que tu tens que sair, eu também tenho, mas vamos garantir a fala do Marco, que tinha levantado a mãozinha já faz um tempo, e daí Sim. a gente encerra na fala dele, então? Marco, por favor. Conseguem me ouvir? Sim. Ah, legal. Eu vou compartilhar aqui o vídeo. Olá, meu nome é Marco, eu tenho 22 anos, sou acadêmico de psicologia. Atrás de mim tem uma parede branca, eu estou usando um moletom cinza, uso óculos com armação preta, meus cabelos são meio curtos e escuros. Eu sou um homem com traços árabes e acho que é isso, e um homem trans. Eu gostaria de agradecer muito as duas. Eu liguei a câmera aqui porque saudades de contato humano, né? E, Géry, eu queria falar que eu me senti acolhido com a tua fala em relação... Porque quando eu vi a programação do congresso, eu bati o olho em todas as pessoas, eu virei para minha namorada e falei assim, tem uma pessoa não branca e não tem ninguém trans. E não tem ninguém com deficiência. E aí a gente começou a debater sobre isso. E aí quando você falou sobre isso, eu falei assim, putz, por que só quando a gente está num processo de privação de privilégios, né, de direitos, que a gente presta atenção nisso, sabe? Eu não ouvi em nenhum momento as pessoas se questionando sobre isso. E é uma verdade. Eu acho, foi anteontem, eu participei de uma aula de medicina que uma professora minha me convidou para falar sobre a transexualidade no meio da saúde e tudo mais. E eu tive que falar sobre eles como futuros psicólogos, médicos, perdão, saberem tocar com carinho o corpo trans, né? E assim os outros corpos que pertencem às minorias, porque quando os nossos corpos são tocados nessa sociedade de agora, é com violência, o tempo todo. Eu tenho medo de sair na rua porque eu tenho medo de ser violentado, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa com deficiência. E é um absurdo. E, sabe, cansa a gente ter que falar sobre isso num congresso. Eu queria sair do jeito que fosse, eu queria estar estampado, assim, tatuado na minha testa. Sou trans e andar sem medo, sabe? E eu nem imagino o que é você ser agredido por conta da tua cor de pele, por conta dos teus traços. Isso é um absurdo. A gente tem que um dia parar de falar sobre isso. E eu achei interessante que uma pessoa ali no parar de falar sobre isso no sentido da gente parar de sofrer, né? E ali nos comentários tinha, né, sobre festivais, feriados religiosos e tudo mais, e dia do indígena, dia da abolição da escravatura, dia do indígena, por que a gente não fala não para a PL 490? Agora é a hora da gente estar do lado deles, não no dia do indígena, no dia do indígena também, mas e agora? Que eles estão correndo um risco seríssimo de mais extermínio ainda. E feriado religioso, eu não, juro, perdão quem é católico, quem acredita, mas eu não sei que dia de santo é hoje. Eu sei que hoje é dia de Xangô e ninguém fala sobre, sabe? Hoje é dia do meu padrinho e ninguém fala sobre. Por que a gente não fala sobre as nossas raízes, sabe? Por que a gente não fala da cultura do outro? Por que a gente não respeita o outro? Então, eu acho que falta mais isso na psicologia. Menos né, falar em terceira pessoa em artigos e se colocar sim. Quando eu falei que eu pensei, né, numa pessoa trans como psicóloga, eu pensei numa mulher trans que acabou de se formar na Univale, a primeira mulher trans, né? E ela se posicionou o tempo todo. E eu falei assim, é esse tipo de psicólogo que eu quero ser, sabe? Eu quero sim me colocar, porque a minha vivência importa. E se eu não me colocar, eu não vou estar defendendo os meus. Eu só vou estar prejudicando os meus e os outros que pertencem, né, aos meus de outras pessoas.
Acho que é isso. Tchau, gente. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Me senti muito acolhida. Que linda a tua fala, muito lindo. Muito, muito. E é isso, e além de prejudicar os nossos, quando a gente não se posiciona, a gente prejudica a sociedade como um todo, porque é aquilo que a gente disse, né? Ninguém se beneficia de verdade, de verdade. Eu não sabia que a Lia tinha falado isso com essas palavras assim, já, né? Que não tem nada de bom. Eu realmente acho há algum tempo que não tem nada de bom essa cultura, né? Essa branquitude, não tem, né? Infelizmente. E assim a gente se mata, né? Seja com cirurgia plástica ou com querendo se encaixar. E eu queria dizer que é bem importante. Ai, eu me esqueci. Eu amei essa nossa conversa. Eu lembrei que não existe o não se posicionar, né? Eu aprendi na pós de sistêmica e eu levo para a vida que o silêncio, ele é um posicionamento, né? A neutralidade, o tirar o corpo fora, o fingir que não viu, é um posicionamento. É um posicionamento que a gente não está, né, combatendo esse sistema, e quem não combate, ajuda, né? É cúmplice, né? Eu quero me colocar à disposição, me sigam. Vocês já devem tá tudo ali na página. Se quiserem conversar mais, trocar textos, estou aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Paula, pelas trocas. E assim a gente vai construindo. Tem muita gente nova, assim, se formando, gente preta, gente trans, pessoas indígenas. Eu fico muito feliz de ver essa nova psicologia vindo assim com tudo, né? Que a gente possa transgredir bastante, construir algo novo, porque esse velho não tá com nada, não. Arrasou. Também fiquei muito feliz, quero agradecer demais. Assim, Géri, foi assim. Eu estava exausta, final de semestre, dando aula lá, eu pensei, meu Deus, mais uma palestra, mais um. E aí, quando te encontrei, que a gente começou a trocar, eu falei, nossa, renovador, assim, porque é muito massa fazer esses debates que transgridem e que eu acredito muito em tudo que a gente falou aqui, e eu boto muita fé que, né, fala do Marco, do Carlos, que falou antes, que a gente tenha uma nova geração de psis e que a gente vai fazer um pouco diferente do que está agora. Né? Então, acredito muito na educação também, como tu colocou, e é por isso que a gente está aqui, né? Se disponibilizando voluntariamente para falar de um caminho que a gente já trilhou e que vocês vão trilhar de agora em diante, que vai ser muito massa também. É isso, né, gente? Eu tinha trazido uma música para a gente encerrar, não sei se dá, acho que dá, assim, tem 3 minutinhos a música, uma música fantástica, porque a arte também diz muito, né? A arte, ela é uma ferramenta para a gente continuar esse debate seguir e tudo mais. Então, se rolar, Bia, para a gente encerrar, eu vi que tu quer falar, provavelmente para fechar, então agradecendo aí. Gente, valeu todo mundo que participou, foi muito massa, e estamos juntos. Também podem me seguir, conversar, pedir texto, estamos total aí. Claro, podem passar a música, depois eu encerro. Fiquem à vontade. Vocês querem passar? Eu não sei, o Jair pediu para eu mandar para ele o link e que vocês iam colocar no sistema. Não sei se eu consigo, mas se eu conseguir, então eu posso passar. Pode ser, então. Eu acho que o Marco tem. Se ele não tem, eu abro aqui e coloco. Marco, você tem ali a música? Ou vocês preferem passar pra gente ouvir aqui? Porque a Gia... Tenho, eu tô tentando compartilhar aqui a tela para vocês. Tenho aberto aqui. Bia, faz assim, então, faz só o encerramento para poder dimensionar o pessoal para os outros locais e a gente encerra com a finalização da música, pode ser? Enquanto o Marco vai colocando ali. Tá bem. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer agora? Vocês querem compartilhar a música primeiro? Tá, então vou encerrar e a música vocês passam depois, pode ser então? Isso, pode ser, Bia. Daí fica tocando e daí quando o pessoal sair, vai ouvindo depois aí e vai seguindo. Mas ouçam Bia Ferreira, ela é muito foda. Tá bom.
O debate foi muito bom, infelizmente o nosso tempo já acabou. Quero falar que foi um prazer imenso poder ouvir vocês, Gieri e Paula, por terem trazido essa oportunidade de debater e falar sobre assuntos tão importantes. E o principal, poder trocar, né? Conversar, não só a gente ouvir, não, a gente pode conversar e trocar conhecimento. E também agradecer a cada participante que entrou aqui e contribuiu para essa mesa. E já quero aproveitar para convidar vocês a continuarem a participar do nosso congresso e lembrar vocês que às 7 horas nós vamos ter a palestra O Desafio da Imigração em Tempos Xenofóbicos e Preconceito com Ideologias, e às 9 horas a palestra Relações Étnico-Raciais e Psicologia, reflexões sobre o que não aprendemos na faculdade. E queria lembrar vocês que os links dessas palestras já foram enviados para cada um de vocês nos e-mails, tá bom? Então vamos apreciar essa música e, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade. Com certeza foi uma experiência muito rica. E acredito que para todo mundo que está aqui participando. Ele fala por quem eu canto, por que eu canto, para quem eu canto. E eu sempre gosto de falar que o meu som, ele é um som feito para educar pessoas pretas que não tiveram acesso ao mesmo tipo de informação que eu tive. Então, não fica bravo comigo, mas você, pessoa branca que está assistindo o show, agradeça muito, porque o show não foi feito para você. Mas aproveite que você está aqui, porque o racismo só existe por causa de vocês. Então, se vocês se educarem, a gente já para de morrer. Só que a gente não tem tempo de ficar educando vocês e ainda tentar não morrer, bota fé? Então, se você conseguir fazer isso e passar isso para frente, é muito importante. Então, obrigada a vocês que estão aqui ouvindo, pelo menos eu espero que alguma coisa entre. Esse som se chama... Esse som se chama Não Precisa Ser Amélia. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cali, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar, canto pela tia que é silenciada, dizem que só a via é seu lugar, pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Rababapão, rababapê, tirão, apapaparapão, ribibapabão, bambê. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cali, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um mic e eu vou cantar. Canto pela tia que é silenciada, dizer que só a via é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violenta e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser Amélia pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser Amélia
morena não se apropria, quer ser preta dia a dia, pra polícia cê não é. É.